A questão do dízimo sempre gerou polêmica entre as pessoas. Alguns concordam, outros não, mas os cristãos costumam dar sim o dízimo. Por isso mesmo, nós resolvemos convidar um pastor para falar a respeito desse assunto e esclarecer o que a Bíblia diz a respeito. Vamos ao quadro À Luz da Bíblia. Pastor, seja bem-vindo ao quadro À Luz da Bíblia, aqui no programa Referencial. Obrigado. Eu queria, assim, rapidamente dar só um panorama rápido, né? Já que o assunto é extenso e muito discutível nos dias de hoje, né? Mas a gente pode dizer que dízimo é tudo aquilo que a gente separa em obediência e subentende-se que se não houver amor, não há obediência, e também em gratidão. E gratidão a gente precisa perceber como sendo a nossa atitude de adoração. A gente separa isso e oferece isso como um presente, como uma dádiva para Deus, e não para pastor, não para instituição, né? Em qual trecho da Bíblia se refere, qual trecho da Bíblia cita o dízimo? Lá em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, lá em Malaquias capítulo 3, então tem aquele verso clássico: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né? Esse mantimento que se refere é o mantimento para a classe sacerdotal e para a classe dos levitas, que obrigatoriamente deveriam servir de tempo completo no templo. Então não tinham escolha, não tinham outro trabalho a não ser aquele. Por isso que existe essa obrigatoriedade. Já no Novo Testamento, se você for olhar as páginas, você encontra muito assim as ofertas sendo levantadas para suprir necessidades, mas você não encontra, de fato, a palavra dízimo como obrigatoriedade, como lei, como regra para separar o dinheiro e entregar, né? Bom, muitas pessoas criticam as igrejas por darem muita ênfase ao dízimo, né? Eu também. Que bom. Eu também. E nós fomos, pastor, até as ruas para ouvir a opinião da população, saber se eles concordam ou não com o dízimo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Concordo, porque como é que vai manter uma instituição sem nenhum recurso? É correto, é bíblico. Eu acho que sim, a gente tem que contribuir, né? Olha, eu acho certo assim, desde que a pessoa tenha, se ela tiver condições e achar que o que ela pode fazer e acho que é certo, até um certo ponto que ela acha que ela está certo, não vai prejudicá-la e servir ao próximo, né? Pastor Alexis, apesar da crítica, muita gente aí a gente pôde observar, concorda, aprova que se deu dízimo nas igrejas. Porém, teve uma senhora aí que fez uma colocação e eu gostaria de comentar essa colocação dela. Ela disse que desde que não prejudique a pessoa, se ela quiser colaborar, pode, né? Agora eu lhe pergunto, pastor, na igreja, por que se dá tanta ênfase ao dízimo, né? Quando a pessoa não dá o dízimo, a igreja cobra isso dela? Como é que funciona isso dentro das igrejas de fato? Como eu disse inicialmente, qualquer coisa que você faça pela igreja, o que inclui o dízimo, deveria ser feito não por obrigatoriedade, não por regra, por lei. Tem que ser feito numa atitude de gratidão. Se não for por gratidão, não adianta. Quando Jesus vem, ele estabelece uma nova aliança. Então, se no Velho Testamento as pessoas apresentavam o dízimo com base na regra, no Novo Testamento tem que ser com base na graça de Cristo Jesus. Pastor, algumas igrejas tratam o dízimo como pretexto para dizer que aquela pessoa que contribui vai ter prosperidade financeira caso ela dê o dízimo. O senhor concorda com isso?
Eu sou contra essa forma de pensar. Eu não acredito que você possa ter condições aqui na Terra para barganhar com Deus, tentando oferecer uma parte do seu dinheiro. Seria até uma coisa ilógica. Se vem alguma coisa de Deus, então naturalmente você teria que colocar tudo que é seu e não apenas 10%, porque os seus 10% não valeriam absolutamente nada para fazer uma troca com qualquer que fosse, vamos dizer, a bênção de Deus. Então, o nosso dinheiro não serve para trocar nada com Deus. Pastor, como a igreja consegue administrar então essa questão financeira, né? Como é que consegue controlar quem dá o dízimo, quem não dá? Nós não temos o princípio de controlar ninguém, porque é impossível isso. Eu não me meto na vida financeira das pessoas. Quanto você ganha? Quanto você está tirando por mês? É do bruto? É do líquido? Isso não me diz respeito. Até porque o dízimo é uma experiência de uma pessoa com o seu Deus, com Deus. E não entra o pastor como um mediador, como um interlocutor para fazer alguma parte nisso aí. Mas já que você tocou nessa questão do bruto e do líquido, eu vou perguntar, porque algumas pessoas têm dúvidas. Vai dar o dízimo de 10% em cima do lucro que ela teve ou em cima do bruto que ela faturou? Vamos supor, um empresário faturou tanto por mês. Ele vai dar o 10% em cima do bruto ou do líquido, aquilo que sobrou para ele de lucro? É interessante, a gente não pode ignorar o sistema financeiro do nosso país, os pesados impostos, né, que sobrecaem os encargos sociais. Então, o meu conselho é que as pessoas, deduzindo os seus impostos e tudo aquilo que elas têm que pagar para o governo, depois de ter feito isso, tirem aquilo que elas entendem que deve ser entregue a Deus e entreguem. Olha, pastor Alex, eu gostei demais de bater um papo a respeito desse assunto. Infelizmente o nosso tempo é curto, acabou, mas o convite aqui está aberto para você voltar outras vezes ao programa. Muito obrigado. Para que a gente possa estar batendo papo também sobre outros assuntos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.